Olá, mulheres queridas. Hoje eu venho falar sobre um assunto que muito está se falando, a autoanulação. Mas para falar sobre a autoanulação, o ato de se anular, a gente tem que começar a falar sobre a autossabotagem, porque para a gente se autoanular é porque a gente já auto se sabotou. A autossabotagem é de forma inconsciente ou consciente. Criamos obstáculos e barreiras para que não façamos o que precisamos ou nos inibe de alcançar os nossos objetivos. É uma forma de pensar com negatividade. Isso é gerado dentro de nós com o tempo. Quais são os sintomas da autossabotagem? Como nós vamos saber que nós estamos nos sabotando? Quando a gente age contra nós mesmas e a gente consegue fazer com que nada dê certo, a gente desiste de uma conquista almejada, sente medo excessivo de falhar ou até mesmo de se frustrar. A sensação de não ser boa o suficiente. Isso é uma autossabotagem. E o que é a autoanulação? É uma ação que se torna nulo, sem valor, que a gente não consegue assumir, que a gente suprime, que a gente inutiliza. É um ato de se incapacitar. E essa autoanulação é um substantivo feminino. É um substantivo feminino de invalidação. Então, quando a gente auto se anula, a gente está se invalidando. A gente está se suprimindo, a gente está se sabotando. E quando a gente se torna nulo, sem valor, a gente fica incapacitado de conseguir algo, de alcançar algo. E quando essa autoanulação começa, ela é sempre de forma inconsciente, porque antes de você se autoanular, como eu disse no início, a gente já se sabotou. É muito comum esperar as atitudes dos outros, mas relacionar, receber e doar, entender e ser atendido é uma troca saudável, mas nem sempre a gente consegue isso. Quando na autoanulação, a pessoa pode chegar até mudar sua maneira de ser, de se satisfazer o outro. A gente sempre tenta atender o desejo do outro e nunca o nosso, porque a gente está se anulando, a gente não se permite. Então, essa pessoa que se anula, ela permite que o outro comece a esculpir a sua imagem. E qual é a consequência disso? É a perda da sua própria identidade. Quando você se anula, você entrega a sua identidade para outra pessoa. Você se torna o objeto de outra pessoa. Você dá o poder a outra pessoa para te moldar, para te criar, para controlar os seus desejos, para você não se permitir se doar. Um simples objeto que um dia pode se tornar sem graça e descartado pelo outro. Claro que um objeto não tem vida, não pulsa, é sem graça. Esse objeto, quando é anulado, ele é controlado pelo outro que roubou sua identidade. Roubou, não, que pegou a sua identidade porque você se permitiu a isso. Você perde o controle de si mesma, de tanto se doar pelo outro, de tanto se anular, de tanto se sabotar. Se você deseja algo e você com esse desejo você reprime dentro de você, você anula dentro de você para sempre o outro conseguir vantagem melhor, você se deixa levar pela vontade do outro, você se doa para o outro, você não consegue receber, você só doa. Você nunca é atendido, você sempre atende. Você não pode deixar suas vontades de lado, você tem que respeitar o outro, mas não deixar suas vontades de lado. Você precisa aprender a negociar, ter uma humanização, evoluir, principalmente quando se é casado. Tem que haver uma negociação. Você tem que convidar o seu parceiro a ser humanizado e não permitir que ele te deixe coisificada,
Tipo, você não é uma coisa, você não é um objeto, você é uma pessoa, você tem sentidos, você tem sentimento, você tem dores, você tem vontades, anseios, você tem um sonho, você deseja algo. Então você não pode entregar isso na mão do outro. Quando você suprime as suas necessidades, você se anula. Quando você recusa uma oportunidade por não se achar capaz, isso é um medo, é uma autossabotagem. Quando você diminui a importância de uma responsabilidade para fazer depois, se chama procrastinando. Você está transferindo para o outro, prolongando uma situação, um relacionamento ou algo na sua vida pessoal e não consegue sair daquilo dali. Você não consegue, às vezes, nem continuar, você se sabota, você não termina seus projetos, você para no meio do caminho, porque você acredita que você vai fracassar naquilo dali. E você sempre deixa que os outros decidam a sua vida. Procrastinar é pecado? Vou agora entrar um pouquinho na parte espiritual. Procrastinar é pecado? Não, é uma falta com Deus, pois é uma habilidade de sempre deixar para depois, porque você está sempre, tipo assim, quando você tem algo que Deus coloca no seu coração para fazer, seja o que for, ou de bom para alguém, ou para si mesma, ou Deus te dá uma missão, você se torna um procrastinado, porque você sempre deixa para depois, você não consegue fazer aquilo dali. Por que você faz isso? É por preguiça de servir a Deus ou por medo de depois algo vir sobre você? Não, não seja procrastinado. Não tenha essa falta com Deus. Se Deus te deu uma missão, cumpra ela, porque Ele sempre nos dá força e Ele sempre nos guarda das armadilhas. Voltando para as crenças limitantes e os medos. Vamos falar sobre isso. Quando a gente desenvolve diversas crenças limitantes, o que quer dizer isso? É opiniões e pensamentos que aceitamos como verdade. Isso tem um efeito negativo na nossa vida, breca a nossa capacidade de crescimento pessoal, profissional, prejudica a nossa vida, se torna a verdade absoluta em nossas vidas, nos impede de obter um resultado melhor, de alcançar metas, porque aquilo dali que implantam dentro da gente como uma crença limitante se torna uma verdade para nós. Existe uma relação entre crença, valores e comportamento. Muitas definições propõem que as crenças ou bases de algum valor ou algo que nos guia ou algum comportamento humano pode influenciar na tomada das nossas decisões. Uma crença pessoal é uma convicção de que algo é verdadeiro e certo. Tem que ser uma avaliação pessoal. Pode ser baseada em elementos racionais ou até mesmo em uma sensação interna. É comum escutar dizeres de pessoas que creem em algo. A crença, eu não estou falando aqui de igreja, de templos, de religião. Eu estou falando aqui de crença que representa o que você acredita, a possibilidade de alguma coisa. A crença por ser humano é uma forma de guiar as condutas e também de limitá-las. Então, assim, quando você tem isso dentro de você, uma crença limitante que alguém plantou dentro de você, é como se fosse uma autossabotagem, porque você não consegue tomar suas próprias decisões, porque você sempre acredita na verdade do outro, você precisa acreditar na sua verdade, você tem que parar de se sabotar, para você não ficar se anulando sempre. Por quê? Não existe caminho sem obstáculos, os desafios existem, tá presente a todo momento na nossa vida. O primeiro passo para anular o processo da autossabotagem é ter a convicção, a sua própria crença, a sua própria verdade, o respeito das coisas que você quer conquistar e realizar. As pessoas geralmente assim não têm aquela convicção das suas próprias ideias, aquela segurança por questão emocional, né? Relacionada a essas crenças limitantes. A pessoa sempre quer perguntar para o outro se aquilo ali pode ser validado. Tipo, eu tenho
Eu estou dando um exemplo. Tenho o desejo de ser uma advogada. Ué, mas como você vai ser advogado quando você vai pedir opinião para o outro? Como você vai ser advogada se você é psicanalista? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ali já derrubou. Você já está se sabotando na sua mente. Realmente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pô, vou fazer psicologia então, porque tá ali junto. Então, assim, se você é técnico de enfermagem e você tem vontade de fazer teologia, fala, mas o que tem a ver isso com aquilo? Por que você não faz faculdade de enfermagem, já que você é técnico? Você vai sair da área de saúde, as pessoas estão sempre tentando te anular. Se você tem um sonho, você tem um desejo, se você tem alguma pretensão, a melhor coisa que tem é você esconder essa verdade dentro de você colocar isso dentro de você como verdade absoluta e ter certeza que você vai ter condições para aquilo dali. Mesmo que não seja hoje nem amanhã, que não foi ontem, se você tiver certeza disso que você quer, você consegue. Porque se outros conseguiram, você consegue também. Então, assim, cale-se, feche sua boca, guarde seus sonhos, mantenha em sigilo a sua verdade. Porque o outro sempre vai tentar te anular, o outro sempre vai te sabotar. Então, assim, é um processo para você entender que com essas crenças limitantes e com essas verdades dos outros, você vive se sabotando e você vive se anulando. E você tem que descobrir que o que te move e o que significa sucesso para você é a sua felicidade. A análise como você pensa sobre o seu próprio potencial e a capacidade que você tem individual de crer naquilo que você tem vontade de fazer, você não pode contar ao outro, porque o outro não vai te entender, o outro sempre vai te sabotar. Quando você põe um objetivo na sua mente, tome cuidado com insegurança. Não tenha jamais medo do fracasso, porque a persistência gera resistência. E quando a gente persiste em algo e que gera em nós uma resistência, a gente nunca desiste de nada. E tendo uma coisa, perfeição não exige de você perfeição. Ah, mas eu cresci com meu pai e a minha mãe exigindo de mim perfeição, nunca consegui ser perfeita e olha onde eu estou hoje porque eu desisti de tudo, porque eu nunca consegui ser perfeita em nada. Você se anulou pela verdade dos seus pais. Você se anulou pela verdade do seu marido, pela verdade dos seus filhos. Então não se sabotem, não se anulem. Tente agradar as expectativas do outro. É um dos principais motivos que levam à autossabotagem. Quando você tenta agradar a expectativa do outro, você se sabota. Na busca por aceitação, às vezes a gente fica assim, poxa, eu quero ser aceito aqui na sociedade, eu quero ser aceito pelos meus pais, eu quero ser aceito pelos meus filhos. Então você sempre coloca em primeiro lugar o outro, você nunca se coloca em primeiro lugar. Você tem que se pôr em primeiro lugar, você tem que ser o foco das suas prioridades e dos seus sonhos, porque um dia filhos casam, filhos vão embora, um dia pais falecem e você fica aqui. Um dia, Deus nos livre, aconteça, teu marido não te queira mais e você fica aqui. Como ficam os seus sonhos? Como ficam as suas prioridades? Você vai sempre estar em busca de ser aceita por alguém? Não, você, para ser aceita por alguém, primeiro você tem que se aceitar. Então, assim, se aconteceu algo em relação a isso, se você se procrastinou, se você teve medo de errar, se você sempre focou o lado negativo das coisas, se você sempre acreditou que não é merecedora, se você sempre teve necessidade de ter controle sobre tudo e de ser autossuficiente, você consegue perceber que você só se frustrou e nada daquilo que você sempre quis, você nunca alcançou? Pessoas frustradas não são pessoas felizes. Lembre-se que as nossas escolhas geram ansiedades, depressões, doenças físicas, psíquicas, e a gente perde o controle da situação quando você tenta ser dona de algo, quando você tenta ser superior a algo, e não é isso. A realidade é que você tem que lutar pelos seus objetivos sabendo aonde é o seu lugar.
Consegue perceber como tudo está relacionado? Vocês conseguem em relação à autossabotagem e à autoanulação? Eu estou tentando falar o mais rápido possível para o áudio não ficar muito grande. Então, assim, que já tá bem grande, né? Você precisa ter os seus objetivos de forma clara, você precisa se planejar, analisar seus comportamentos e ter paciência consigo mesma. Quando você consegue analisar seus comportamentos, se planejar, ter objetivo de forma clara e paciência, porque a pressa é inimiga da perfeição, você consegue identificar os sinais em si mesma e começa a enfrentar essas dificuldades e colocar em prática tudo que tu tá aprendendo aqui hoje nesse áudio. Acreditar em si mesma, com motivação, planejamento para você atingir os seus objetivos. Então, minhas queridas, é isso que eu tenho hoje para vocês. Amanhã nós nos vemos de novo aqui. E se Deus quiser, eu acredito que através desse grupo a gente consiga parar de se sabotar e parar de se anular e que a gente consiga se libertar das amarras do nosso passado para a gente reconstruir a nossa vida. Fique com Deus, um abraço e até amanhã.